Boa tarde, boa noite, ou qualquer hora que você esteja vendo essa gravação, né? Meu nome é Marcelo e eu fiquei responsável de fazer a revisão de mecanismos tubulares, que é uma aulazinha bem extensa, né? Tem, na verdade, duas aulas, tubulares um e 2. E eu vou dar essa revisãozinha em uma aula para ir tentar ser breve, falar as principais coisas que vocês têm que saber para a prova. Vamos lá. Meu nome é Marcelo, né? Não sei se eu já falei. Vamos lá. Esses são os objetivos de aprendizagem. Reconhecer as estruturas tubulares. Galera, e como essa está sendo uma aula gravada, se tiver alguma dúvida, eu vou deixar meu celular com a líder de vocês. Aí é só chamar no WhatsApp que eu respondo, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem. Aí vamos lá. Objetivo de aprendizagem: reconhecer as estruturas tubulares, o que é secretado, o que é reabsorvido em cada uma delas. Descrever os mecanismos de transporte através de membranas. Compreender a importância do transporte tubular máximo. Conhecer os mecanismos de regulação da secreção e reabsorção dos túbulos renais. E discorrer sobre algumas patologias e fármacos relacionados aos túbulos renais. Bom, aí começando, a gente fala das divisões que tem nos túbulos renais, né? Que ele é dividido em córtex e medula. Por exemplo, aqui, vamos começar primeiro no túbulo contorcido proximal. Aqui a gente pode ver muitas mitocôndrias e evaginações. Vamos começar por aqui, mitocôndrias e evaginações. Para que as mitocôndrias, principalmente por conta do transporte ativo com gasto de energia, é necessário essas mitocôndrias para ocorrer esse transporte. Por isso que a maior parte das divisões do túbulo renal que tem muitas mitocôndrias é porque há muito transporte ativo, com gasto de energia. E as evaginações são para aumentar a superfície de contato, para ter a melhor aderência, melhor absorção, né? Bom, aí o córtex e a medula, né? O córtex, túbulo contorcido proximal, bem por aqui. Aí, distal inicial, distal final e túbulo coletor. E a medula são todos os ramos da alça de Henle e o ducto coletor medular. Vamos devagar aqui, né? Sobre na ordem do que acontece no néfron. Glomérulo, cápsula glomerular, túbulo contorcido proximal, ramo, aí ele vai até aqui, né? Aí ramo descendente fino da alça de Henle, aí faz a curva, aí ramo ascendente fino da alça de Henle, aí virou ascendente espesso, aí túbulo contorcido distal, aí tem o distal inicial, distal final, né? E aqui inclusive tem a mácula densa. Aí túbulo coletor cortical e depois túbulo coletor medular. Aqui no cortical também vai lembrar das células principais intercaladas que eu vou falar mais na frente na hora que eu for discorrer mais sobre ele. E aqui a gente vê melhor a divisão de córtex e medula, né? Córtex, esse vermelho mais claro, né? Aqui todos esses de vermelho mais claro. E medula é a partir daqui dessa linha para baixo. Por isso que a gente vê túbulo contorcido proximal, distal inicial, distal final e coletor cortical são do córtex. Todo o resto aqui daqui para baixo é da medula renal. Aí sobre osmolaridade, que é um conceito que a gente tem que saber. Ele é o número de partículas de um soluto dividido pelo volume do solvente. Aqui na direita tem os valores da osmolaridade e do volume do líquido em algumas localizações do néfron. Por exemplo, aqui na cápsula de Bowman, passa um volume de líquido de 180 litros por dia e a osmolaridade de 300 miliosmóis, que é a osmolaridade do nosso plasma em homeostase, um plasma normal, 300 miliosmóis. Aí já no final do túbulo contorcido proximal, já tem muito menos líquido, são 54 litros por dia, mas a osmolaridade continua a mesma. Ou seja, saiu tanto o soluto quanto o solvente numa relação igual.
Por isso que a osmolaridade continua a mesma. Já aqui no final da alça de Henle, quando já são 18 litros por dia, são 100 miliosmóis. Ou seja, saiu mais soluto do que solvente. A divisão diminuiu, o resultado da divisão diminuiu, saiu mais soluto do que solvente no final da alça de Henle, que também a gente vai entender o porquê que isso aconteceu. E final do ducto coletor cortical, já a urina formada, né? 1,5 litro por dia. E aqui a osmolaridade que depende de quanta água a gente tomou, né? Quanto mais água, menos osmolaridade. E vale lembrar que a osmolaridade ela é maior nos túbulos medulares. Quanto mais medular, maior a osmolaridade. Substâncias. Algumas substâncias e as vias de reabsorção e secreção. Elas são reabsorvidas e secretadas por alguns mecanismos, que a gente vai falar sobre todo o túbulo renal, né? Aí ele pode ser por via paracelular ou transcelular. Paracelular entre duas células, né? E transcelular entrando por dentro da célula. Aí, que algumas substâncias, a quantidade que ela é filtrada, reabsorvida e excretada, né? Tipo, por exemplo, água, sódio, potássio, cálcio, bicarbonato, cloreto, glicose e ureia. Aqui na direita em cima, uma representaçãozinha do que ocorre em cada parte do túbulo renal, que a gente vai falar direitinho mais pra frente. Reabsorção e secreção, túbulo conductivo proximal, só reabsorção. Aqui na alça de Henle descendente fina, que é a água, né, que a gente vai ver mais na frente, só essa reabsorção aqui. E por todo o túbulo conductivo proximal, ou por todo os túbulos renais. E aqui embaixo uma representação da concentração de algumas substâncias durante todo o túbulo renal e suas divisões, né? Por exemplo, creatina, inulina, ureia, cloreto e potássio, sódio, todos eles vão diminuindo e crescendo de acordo com a divisão do túbulo renal que ela está. Vai secretando, absorvendo e tendo esse nível diferente, né? Aí é que vale salientar que a glicose, a proteína e os aminoácidos num corpo em homeostase, ou seja, num corpo normal sem nenhuma doença, eles não devem passar o túbulo contorcido proximal. A glicose, a proteína e o aminoácido, já no túbulo contorcido proximal, tem que ser absorvida completamente. Mas isso não ocorre por conta de algumas patologias que também a gente vai falar. Aí aqui é um negócio mais biologia do ensino médio, né? Os tipos de transporte que ocorrem pelos túbulos renais. Transporte passivo e ativo. Passivo é difusão simples ou difusão facilitada. A simples é esse aqui da esquerda. É a favor do gradiente químico por um canal. A facilitada é esse aqui da direita. É a favor de um gradiente químico e o canal muda de conformação para facilitar a entrada da molécula. Já no ativo, ele é agacho de ATP. No primário, né? No primário é agacho de ATP. Por exemplo, aqui a bomba de sódio e potássio, que é essa aqui, ó, entra 3 sódios e sai 2 potássios, gastando ATP. E o secundário, que é a favor de um gradiente eletroquímico, que aí pode ser cotransporte ou contratransporte, certo? Cotransporte, que também é a mesma coisa de simporte, e contratransporte, que é a mesma coisa de antiesporte. Ou seja, o cotransporte vão 2 moléculas para o mesmo lado. Por exemplo, essa aqui, ó, da esquerda. As 2 moléculas, o verde e o roxo, estão indo para o mesmo lado. E o contratransporte ou antiporte, uma vai para um lado, outra vai para o outro, de acordo com o gradiente eletroquímico, certo? Aí que vamos começar o que interessa, o que gosta de ser cobrado, que é como é que é essa reabsorção e secreção em cada parte dos túbulos renais. Começando aqui no túbulo contorcido proximal, ele é permeável à água
Ele reabsorve 65% de tudo que foi filtrado no glomérulo. Disso, no corpo normal, né, em homeostase, 100% de toda a glicose e aminoácido, 80% de todo o bicarbonato, 70% de toda a água, NaCl, potássio e cálcio. Aí, sendo mais claro, a reabsorção dele, tudo que é reabsorvido é sódio, cloreto, bicarbonato, potássio, cálcio, água, glicose e aminoácidos. E as secreções são H+, e ácidos e bases orgânicas, nisso incluindo alguns medicamentos, por exemplo, aqui está mostrando substâncias não endógenas, alguns medicamentos que tem que sair do nosso corpo, né? A gente tomou o medicamento, ele agiu, fez a ação que ele tem que fazer no nosso corpo, e ele tem que sair do nosso corpo por meio do rim. Por exemplo, aqui a acetazolamida, clorotiazida, furosemida, sacarina, atropina, todos os medicamentos que são secretados já no túbulo conductivo proximal. E aqui na direita, né? Aqui na direita tem a representaçãozinha que vai ter durante todos os túbulos para mostrar mais ou menos em que local do néfron a gente está, né? Fica mais fácil a compreensão. Aí, como é essa reabsorção no túbulo conductivo proximal? Algumas dessas substâncias aqui vão ser repetidas em outros locais do túbulo renal, só que eu não vou repetir como ocorre a reabsorção dela, porque vai ser a mesma coisa já de como ocorre aqui no túbulo conductivo proximal. Aí eu vou só falar de substâncias novas que vão aparecendo. O sódio. Primeiro, né, aqui é o lumen tubular, aqui na direita é o túbulo renal. Aqui não sei o que é essa, um salmão, sei lá. Esse aqui do meio são as células tubulares. E depois aqui na esquerda são o líquido intersticial, são vasos sanguíneos, já a substância reabsorvida. Sódio, começando com sódio. Ele sai do túbulo renal, do lumen tubular, e entra nas células tubulares por meio de um simporte com glicose e aminoácidos, ou um antiporte com H+. O simporte, as duas vão para dentro da célula, o antiporte, uma vai para dentro, outra vai para fora, certo? Aí, já na célula, para ele entrar no líquido intersticial, nos vasos sanguíneos, por meio da bomba de sódio e potássio, certo? Aí é o que eu já tinha falado anteriormente, né? A bomba de sódio e potássio, que vai sódio para dentro do líquido intersticial, né? Não, perdão, sódio para fora das células tubulares e potássio para dentro. São 3 potássios, 2 sódios, se eu não me engano. Mais para frente a gente vê direitinho. Aí a glicose, ela entra nas células tubulares por meio de um simporte com sódio, como eu tinha dito anteriormente. Aqui é a glicose. E já nas células tubulares, ela vai para o líquido intersticial por meio do um transportador, né? O GLUT2. Ela vai para o líquido intersticial. Aí já os aminoácidos, eles entram nas células tubulares com um simporte com sódio, como eu disse também anteriormente, bem aqui. E já nas células tubulares, eles vão para o líquido intersticial por meio do um transportador específico de aminoácidos. Bem aqui. E aqui está em negrito, né, todas as que eu estou falando nesse slide, todas as substâncias que eu estou falando no slide que está presente. Agora falar do cloreto, potássio, cálcio e água. Bom, como eu disse antes, o sódio já entrou, né? E o íon que costuma ir junto com o sódio é o cloreto, para formar aquele sal conhecido no NaCl. E o cloreto ele vai aqui por via paracelular, entre as células. Aí, para formar o NaCl mais depois. E quem vai atrás do NaCl é a água, que a água sempre vai atrás do sal, né? O sal puxa a água. E junto com a água vão alguns íons, cálcio e potássio, diluídos nela. Tudo aqui por via paracelular, ou seja, entre cloreto, água
e cálcio e potássio. Tudo por via paracelular. Aí aqui o bicarbonato e a água. Esse aqui é algo bem importante que é bastante cobrado em prova. Da anidrase carbônica, essa história é bem cobrada em prova. Preste atenção, então. A água, ela entra pela aquaporina tipo 1, certo? Bem aqui, ó, na direita, tem aqui a representação desse túbulozinho, a aquaporina tipo 1, ela permite a entrada de água dentro da célula. Aí a água aqui dentro da célula, ela se dissocia em OH- e H+. O OH- fica aqui dentro, de boa, e o H+, ele sai com antiporte com sódio, certo? Aí fica aqui o H+ aqui do lado de fora. Aí vem o bicarbonato, a absorção do bicarbonato. Ele vem aqui, aí ele se junta com o H+, que foi dissociado da água e saiu da célula tubular. Ele se junta com esse H+, forma o H2CO3-. Aí ele interage, a primeira vez ele vai interagir 2 vezes com a anidrase carbônica. Ele interage pela primeira vez com a anidrase carbônica aqui na parede das células tubulares. Aí ela se dissocia em CO2 e H2O. O CO2 entra, o H2O sai secretado na urina. Aí esse CO2 aqui dentro das células tubulares, ele interage de novo com a anidrase carbônica, já aqui intracelular. E ele se junta com OH- que foi dissociado da água do início que eu tinha dito, né? Aquele OH- que ficou dentro da célula tubular se junta com o CO2 e aí forma, por fim, o bicarbonato novamente. E esse bicarbonato ele vai para o fluido intersticial no simporte com sódio. Aqui o simporte com sódio, aí ele vai para o fluido intersticial. Se não entendeu, dá uma voltada aí e se tiver alguma dúvida, me pergunta no WhatsApp, porque essa é algo muito cobrado em prova. Aí é isso, né? Aí o transporte tubular máximo. O que seria esse conceito? É limitação pelo número de transportadores. E um dos exemplos maiores, né, da reabsorção é a glicose. O que seria isso? A partir de um momento, a gente não consegue mais reabsorver ou secretar alguma substância, que chega no limite da capacidade máxima que a gente tem de transportadores. É como se fosse o caminhão para levar aquela carga. Chega a um limite que não tem mais quem leve essa substância. Por exemplo, a glicose, ela chega que o transporte máximo dela é 375 mg por minuto. A partir disso aí, não tem mais como a gente reabsorver e vai ser tudo secretado na urina. Um corpo normal, em homeostase, não é para secretar a glicose na urina, a glicosúria. Mas isso acontece muito em diabetes descompensados, que o nível de glicose está tão alto que ele não consegue ser totalmente reabsorvido nos túbulos renais e são secretados na urina, a famosa glicosúria, né? E isso também pode ocorrer na secreção, tanto na reabsorção como na secreção. Aí na secreção são alguns catabólitos e xenobióticos, que são principalmente medicamentos que eu tinha dito antes, que também é essa mesma limitação pelo número de transportadores. Por isso que a gente tem que ter cuidado, às vezes, na hora de receitar alguns medicamentos, que se a gente der uma dose muito grande, todo medicamento tem que sair do nosso corpo, beleza? Fez a ação dele, tem que sair pelos tubos renais. Se a gente deu uma dose muito grande que não tem transportador suficiente para secretar essa substância, aí ele vai continuar na circulação e pode causar danos ao corpo humano. Aí a alça de Henle descendente fina, aqui na direita mostrando a ilustração, né? Que ela é permeável à água e só a isso. Ela só faz a reabsorção de água. 15% de toda a água, né? E ocorre pela aquaporina tipo 1.
E é isso. Aqui na alça de Henle descendente fina. Aí a alça de Henle ascendente fina. Aqui já é impermeável à água, isso é importante saber. Bem aqui faz o Uzinho da alça de Henle, né? A alça de Henle descendente fina, que depois vai virar ascendente fina. Bem nesse U é o local mais hiperosmótico do túbulo renal. Por quê? Porque saiu água pra caramba aqui na descendente fina. Só água, porque era só permeável à água. O líquido ficou hipertônico, hiperosmótico. E aí acontece um mecanismo chamado mecanismo contracorrente. Porque na teoria era para esse líquido continuar aqui no túbulo renal e seguir reto com o fluxo do túbulo renal. Mas como ele está hiperosmótico e a água saiu toda, tem muito soluto e pouco solvente aqui dentro, o NaCl, principalmente, ele tende a sair, ser reabsorvido como soluto para o líquido intersticial, porque ele vai atrás da água, né? E como não tem mais água aqui dentro e está hiperosmótico, ele tende a sair. Ou seja, a partir aqui do vértice, do Uzinho, quando virar ascendente fina, não é mais permeável à água e só reabsorve NaCl, porque o líquido está hiperosmótico. E ele tende a tirar só o soluto agora, para tentar voltar a um meio isosmótico. Aí a alça de Henle ascendente espessa. Ela continua sendo impermeável à água. O meio ainda está hiperosmótico. O meio agora está hipoosmótico, porque na ascendente fina saiu muito soluto. Aí agora o meio está hipoosmótico. Ela reabsorve 10% de tudo que foi filtrado, sendo isso 25% de NaCl, 20% de cálcio, potássio e magnésio, 15% de bicarbonato. Aí, resumindo, então, a reabsorção é dessa galera aqui: sódio, cloreto, bicarbonato, potássio, cálcio e magnésio. E secreção apenas de H+. E algo que é importante a gente falar aqui é que na alça de Henle ascendente espessa tem o transportador NKCC2 aqui, que ele leva para dentro da célula sódio, cloreto e potássio, certo? Tem alguns medicamentos, algumas doenças que agem nesse transportador, certo? Aqui, túbulo distal inicial. Aqui a representaçãozinha, ele continua sendo impermeável à água. Ainda não voltou a absorver a água. É o principal local onde a paratireoide estimula a reabsorção de cálcio. Aqui no canal para reabsorção específica de cálcio, a paratireoide estimula a reabsorção bem aqui. Ele reabsorve 8% de tudo que foi filtrado no glomérulo, 4% de NaCl, 15% de magnésio, 9% de cálcio. Ou seja, a reabsorção é sódio, cloreto, cálcio e magnésio. E é isso. A reabsorção dele é igual ao que já tinha dito anteriormente, por diferença só que agora tem um canal para magnésio e um canal para cálcio. Túbulo distal final e ducto coletor cortical. Aqui finalmente voltou a ser permeável à água, beleza? Só que agora a água a partir daqui a reabsorção é dependente de ADH, que faz com que promove, né, as aquaporines tipo 2 nas paredes das células tubulares. Ou seja, agora a reabsorção de água é só quando tem ADH. Beleza? É dependente de ADH, que esse ADH faz com que venha a aquaporines tipo 2 aqui para as paredes das células tubulares. Que aí entra a água pelas aquaporines tipo 2 e pela 3 ou 4 vai pro fluido intersticial. Aí aqui também no ducto coletor cortical é importante falar das células principais intercaladas, que elas têm reabsorção e secreção diferentes. Não é um meio único como todas as outras, as outras localizações de túbulos renais. Essa aqui é dividida, né? As células principais elas reabsorvem sódio e cloreto e secretam potássio. As intercaladas absorvem bicarbonato e potássio e secretam H+.
Ah, esqueci de falar, né? Que eu sempre botei aqui o passo a passo aqui na esquerda, que eu acho que facilita vocês depois a estudar na hora do... Na hora de ver o slide, né? O passo a passo. Aí, por exemplo, num corpo com hipercalemia, ou seja, potássio muito alto, a gente tem que secretar esse potássio. Quem vai agir mais? As células principais. Elas secretam o potássio. As intercaladas, elas reabsorvem potássio. Só que como a gente está aí com hipercalemia, a gente tem que soltar esse potássio. Ou seja, tem que secretar. Quem vai agir mais é as células principais, para tentar manter a homeostase do corpo. Alcalose, com pH básico, né? Quem age menos, quem vai agir menos vai ser as células intercaladas, porque elas reabsorvem o carbonato. E a gente já está em alcalose, não tem por que reabsorver mais. E no mais é isso. Dependendo, né, de algumas situações, células principais ou células intercaladas agirão mais ou menos. Dependendo do que o corpo necessitar. E a última parte dos tubos renais, o ducto coletor medular, bem aqui. Ele segue sendo permeável à água, mas ainda só com ADH. Aí a reabsorção, o que ocorre de reabsorção nele é sódio, cloreto, bicarbonato, água, dependendo da ADH, e ureia. Aí a ureia ela entra aqui pelo transportador específico de ureia, o canal de ureia. E a secreção é de H+, apenas. O bicarbonato é daquele mesmo jeito que eu tinha dito antes, com a anidrase carbônica e tudo mais. A coporina para água, dependendo do DH. Tudo que eu já tinha falado anteriormente. Aí, isso aqui também é importante vocês saberem, essa tabelinha, e alguns mecanismos de regulação. Aí tem alguns hormônios que agem nos tubos renais, o local de ação deles e os efeitos deles, que é importante vocês saberem, é legal vocês saberem. Por exemplo, a aldosterona, ela age nos túbulos e ductos coletores. E aí, ela aumenta a reabsorção de NaCl e H2O, a secreção de potássio e a secreção de H+. Aí, a angiotensina 2, ela aumenta a local de ação dela, túbulo contorcido proximal, porção ascendente espécie da alça de Henle, túbulo distal e ducto coletor, ducto coletor. Ela faz a mesma coisa da aldosterona, menos a secreção de potássio. Ela não aumenta a secreção de potássio. O ADH aumenta a reabsorção de H2O. A paratireoide aumenta a reabsorção de cálcio e diminui a de fosfato, né? E o péptido natriurético diminui a reabsorção de NaCl. Aí aqui só como ocorre a regulação do balanço de água. Depende da carência, se é carência de água ou excesso de água, né? Na carência de água, a osmolaridade está alta, porque tem muito soluto e pouco solvente. A pressão atrial diminui. Aí isso leva ao centro da sede, no hipotálamo. E ocorre a estimulação da produção de ADH. Aí o ADH aumenta a reabsorção de água e diminui a excreção de água. Ou seja, ele vai segurar mais água e a gente vai soltar menos na urina. Já no corpo com excesso de água, a osmolaridade está baixa. Aí ele inibe o centro da sede e inibe a produção de ADH. E o ADH deixa de estimular a reabsorção de água e essa água vai ser secretada em maior quantidade na urina. Algumas patologias que são importantes vocês saberem que ela pode cobrar na prova, né? Síndrome de Fanconi é um comprometimento na capacidade de reabsorção do túbulo proximal. Ou seja, toda a reabsorção aqui do tubo proximal está comprometida. Aí, glicose, sódio, aminoácidos, cálcio, cloreto, potássio, tudo isso está comprometido. Aí, como consequência disso, a desidratação, fraqueza muscular e retardo do crescimento. E pode ter glicosúria, proteinúria e aminoacidúria, que é glicose, proteína e aminoácidos na urina, né? Síndrome de Bartter, lembra do NKCC2 que eu tinha dito anteriormente, na alça de Henle ascendente espesso? A síndrome de Bartter é a ausência desse transportador,
que aí ela pode causar poliúria, febre e retardo de crescimento. E no plasma vai ter menos potássio, menos sódio, porque não vai ter o NKCC para transportar, mais aldosterona e mais renina. Alguns fármacos, diurético osmótico, por exemplo, o manitol. Ele é usado em pacientes com edema cerebral, glaucoma aguda e insuficiência renal aguda. Ele age no túbulo contusivo proximal e na alça de Henle descendente fina. E aqui ele não deixa que a água entre aqui por via paracelular. Ele leva a água para ser excretada nos túbulos renais e com isso também leva algumas substâncias que entraria com a água por via paracelular, vai embora sendo excretado na urina, junto com a água aqui. Ou seja, ele diminui a absorção de água. Anidrase, inibidores da anidrase carbônica, por exemplo, a acetazolamida. É usada em pacientes com glaucoma, alcoolose metabólica, e ela age no túbulo contusivo proximal, diminuindo a absorção de bicarbonato, obviamente. Se ele inibe a anidrase carbônica, não tem como ocorrer todo aquele processo do bicarbonato, certo? Para ele entrar, para ele se dissociar em H2O, CO2 e tal, e dentro da célula virar bicarbonato novamente. Como não tem anidrase carbônica, não vai acontecer isso e o bicarbonato não vai ser reabsorvido. Diuréticos de alça, por exemplo, furosemida, é usado em pacientes edematosos ou com hipercalcemia aguda. Ela age no ramo ascendente espesso da alça de Henle e diminui a absorção de sódio e cálcio, certo? Aí, diuréticos tiazídicos, por exemplo, hidroclorotiazida, em pacientes hipertensos e edematosos, age no túbulo distal e diminui a reabsorção também de sódio e aumenta a reabsorção de cálcio. Eles são diuréticos porque eles fazem a gente urinar mais. Por quê? Porque diminui a reabsorção de sódio, os dois diminuem a reabsorção de sódio. E como o sódio vai ser excretado, quem vai junto do sódio normalmente é a água, aí esse sódio puxa a água, por isso que a gente urina mais quando toma esses diuréticos. E isso é uma das maiores indicações de diurético, né? A gente perder volume, porque tá edematoso, essa água foi pro terceiro espaço, líquido intersticial, tá aí. O jeito de diminuir essa hipervolemia é usando diuréticos. E vale lembrar também que nos diuréticos tiazídicos que aumenta a absorção de cálcio, porque aqui o canal de cálcio vai estar promovido, digamos assim. Por último, fármacos. De fármacos, vamos falar da amilorida, que é um polpador de potássio. Ela é usada em associação a outros diuréticos em pacientes edematosos. Ela age no túbulo distal final e diminui a reabsorção de sódio e de cloreto e diminui a secreção de potássio. Por isso que ela poupa o potássio, certo? Ele fecha aqui esse canalzinho de potássio para fora, que ele diminui a secreção, né? Ele mantém esse potássio dentro. Aí aqui só um resumão da onde age cada fármaco, o que eles fazem, de secreção, de absorção, que é bom vocês darem uma olhadinha depois. Por exemplo, aqui manitol osmótico, de vermelho aqui, túbulo contusivo proximal, até aqui, né? Aí alça de Henle descendente fina, é onde ele age, aqui em vermelho. E aí a anidrase carbônica, a acetazolamida, onde ela age aqui contusivo proximal, só contusivo proximal. E assim por diante, e as substâncias que são reabsorvidas com o uso desses fármacos, né? Aí os objetivos de aprendizagem, só para mostrar que atingimos todos, reconhecer as estruturas tubulares, o que é secretado e o que é reabsorvido em cada uma delas, descrever os mecanismos de transporte através de membranas, compreender a importância do transporte tubular máximo, conhecer os mecanismos de regulação da secreção e reabsorção dos túbulos renais e discorrer sobre algumas patologias e fármacos relacionados aos túbulos renais. Essas foram as referências que eu utilizei. Obrigado pela atenção. Alguma dúvida é só me perguntar no WhatsApp de alguma questão ou de algum assunto da aula, me pergunta no WhatsApp. A líder de vocês tem meu número. Show? Valeu, galera. Boa prova.